Por exemplo, uma coisa que o agricultor antigo toda a vida sempre soube é que você bate uma enxada lá, o solo está cheio de minhoca, o que você tem a me dizer desse solo? Parece que as coisas estão indo bem, Sim. né? Se o solo de lavoura está cheio de minhoca, então parece que a coisa está indo bem. O solo tem que ser cheiroso, ele tem que ser grumoso, como diria a doutora Ana Primavera, ele tem que ter estrutura, ele não pode ser uma coisa que se desfaça na mão da gente com facilidade. Quando fica uns dias sem chover, a lavoura tem que aguentar, ela não tem que enrolar a folha. Isso tudo acontece se lá dentro do solo existe vida, se a parte mineral está equilibrada. Então, como é que faz a harmonização dessa parte de calagem, gessagem, adubação química? Como é que harmoniza isso com essa vida do solo? Porque tem gente que ainda acha que a matéria orgânica é um complemento. Não, é a vida, é o coração do solo. Assim como nós não comemos, quer dizer, o que é a nossa alimentação? Pergunta para um sujeito que trabalha com nutrição, um médico, o que é a sua alimentação? Eu como um pouco de carboidrato, um pouco de proteínas, né? Um pouco de sais minerais e tal. Quer dizer, eu como fruta, como verdura, como carne e assim por diante. Então, a gente não pode dizer que a comida da planta é o adubo. Por quê? Porque a planta é um ser autotrófico, ela fabrica o seu próprio alimento através da fotossíntese. Ela pega o CO2 do ar, ela pega a água do solo e ela faz a fotossíntese. Agora, a comida da planta também tem que ter tempero. O tempero é o sal, são os sais. Esses são os adubos, esses são os fertilizantes. Então, a planta precisa dos elementos minerais como a gente precisa do sal na salada. Melhor dizendo, do sal no nosso corpo. Nós precisamos de magnésio, de cálcio, de potássio, de sódio, etc. A planta também precisa. Só que isso não é tudo. Então tem que ter uma harmonização. Se você, na hora de fazer a calagem, na hora de fazer a adubação padrão NPK, você mata os micro-organismos do solo ou reduz drasticamente a sua atividade, a sua diversidade, você vai ajudar de um lado e prejudicar do outro. O resultado é que um solo com baixa atividade de micro-organismos, ele começa a se tornar um solo duro, um solo compactado, um solo seco, um solo com muitos nematóides que começam a prejudicar as plantas por falta de competição entre eles. É um solo sem capacidade de absorver e reter a água da chuva, e aí você começa a ter problemas. Então, a questão da adubação química, ela precisa ser, ela é fundamental, tem que ser encarada com equilíbrio. Mas nós temos que todas as ações, tudo que você vai fazer no solo, seja um manejo, seja aplicar alguma coisa, você tem que fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: escuta, com isso aqui eu vou matar os micro-organismos? Eu vou diminuir sensivelmente a diversidade microbiana do solo e a atividade deles? Se for sim a resposta, então vamos rever o que nós estamos fazendo. Eu vejo muita gente aplicando cal no solo. Esses dias eu vi um produtor aplicando 1 tonelada por hectare de cal, óxido de cálcio. É lógico que tinha um nome bem mais bonito para essa cal, um nome comercial. Mas eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, isso aí está matando tudo. Aí, em seguida, ele vem com quase 800 quilos de cloreto de potássio.
quer dizer, que metade dele quase é cloro. Tá. Aí eu falei, não, agora acabou de matar tudo. E se não bastasse isso, eu vi saindo um pulverizador e falei, o que que é? Olha, imagina que é lavoura de café, hein? Tá. O que que ele vai aplicar? Ele não, ele vai aplicar agora uma dose de regente, porque eu sempre aplico regente nas lavouras para não dar formiga. Tiro Aí de eu fiquei misericórdia. pensando, Foi o tiro de é, misericórdia. eu fiquei pensando, né? 1 tonelada de cal por hectare, 800 quilos de cloreto de potássio, né? Sem falar na ureia, que eu nem vi quanto que foi, mas regente no solo. E a planta, e o café dele não estava feio, Hum. sabe? Eu vou ser justo, o café dele não estava feio. Mas é mais ou menos um paciente no soro. É quase uma hidroponia de café. Tá. Quer dizer, você consegue manter um paciente gordinho, vermelhinho, no soro? Consegue. É só você colocar ali via soro todos os elementos minerais que ele precisa. Eu mesmo fui produtor hidropônico. Você coloca os elementos minerais na água, você produz alfaces lindas. Agora, tira a água para você ver, né? Se você tirar a água, acabou. Tira a estufa para você ver se as pragas não invadem tudo. Então, essa lavoura que eu vi, os problemas principais é que você tem um gasto muito alto com defensivos, porque você tem ali um frangão, cada planta é um frangão de granja. Sim. Tem peso, mas não tem saúde. Gasta muito defensivo para cuidar de uma lavoura dessa. Muito adubo e o principal, você vai intoxicando o seu solo, vai compactando ele, até que chega um ponto que o seu solo, que vai passar para o seu filho, já não é a mesma coisa do que o solo que você recebeu do seu pai. Então, por isso eu acho importante que a parte química seja bem harmonizada com a parte biológica, para que a gente tenha, no caso, um solo que, além de produzir bem, ele mantém essa característica para as futuras gerações.